Hoje eu vou te falar sobre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. O cara que passou 20 anos estudando mais de 500 pessoas bem-sucedidas da época dele, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre outras pessoas. E ele descobriu os princípios que realmente fazem a diferença entre quem consegue e quem não consegue. E o legal é que essas leis não são teoria, são coisas práticas que você pode aplicar na sua vida hoje mesmo, independente de onde você está agora. A primeira lei é o Mastermind. A primeira lei é sobre se associar com outras pessoas que têm o mesmo perfil de pensamento que você. O Napoleão Hill descobriu que quando duas ou mais mentes trabalham juntas em harmonia, elas criam uma terceira mente mais poderosa. É tipo 1 mais 1 igual a 3. Não é sobre network superficial, é sobre criar um grupo de pessoas com objetivos similares que se apoiam de verdade. Como que você pode criar o seu Mastermind? Você vai identificar 3 a 5 pessoas que têm objetivos parecidos com os seus, que levam a vida a sério, que querem crescer, e você vai propor a se encontrar regularmente para compartilhar progresso, desafios e aprendizados. Pode ser presencial ou online. O importante é o comprometimento mútuo e a consistência. A segunda lei é o objetivo principal definido. Napoleão Hill descobriu que toda pessoa bem-sucedida tem um objetivo principal definido. Não é quero ser rico ou quero ser feliz. É algo específico, com prazo, com detalhes. Por exemplo, quero ter uma empresa que fature 100 mil por mês até dezembro de 2025. Quero perder 15 quilos até junho e manter. A diferença é que a maioria das pessoas tem desejos vagos. Pessoas bem-sucedidas têm objetivos claros. E aí você me pergunta, Rafael, como que eu vou definir o meu objetivo? Simples, pega um papel agora e escreve qual o seu objetivo principal para os próximos 12 meses. Seja específico, coloca prazo, coloca como você vai medir se conseguiu ou não e lê isso todo dia de manhã. Napoleão Hill descobriu que quem faz isso tem muito mais chance de conseguir do que quem só pensa no objetivo. E a terceira lei, autoconfiança. Autoconfiança não é arrogância, é a crença firme na sua capacidade de conseguir o que você se propõe a fazer. Napoleão Hill percebeu que todas as pessoas bem-sucedidas tinham isso em comum, mas não é uma autoconfiança cega ou vazia, é baseada na preparação e no conhecimento. E como que você vai desenvolver essa autoconfiança? A forma mais rápida de desenvolver a autoconfiança é cumprindo promessas que você faz para si mesmo. E aí você começa pequeno. Vou acordar às 7 todos os dias dessa semana. Vou ler 10 páginas de um livro todo dia. E aí cada vez que você cumpre, sua autoconfiança aumenta. Cada vez que você não cumpre, ela diminui. É matemático. E a quarta lei, o hábito de poupança. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas sempre poupam uma parte do que ganham. Não importa se é 10 ou R$1.000. O importante é o hábito. Porque poupar não é só sobre dinheiro, é sobre disciplina, é sobre pensar no futuro, é sobre ter controle sobre os seus impulsos. Como que você aplica isso na prática? Mesmo que você ganhe pouco, separe pelo menos 10% do que entra. Nem que seja R$20 por mês. Coloca numa conta separada e esquece que existe. O objetivo não é ficar rico com esses R$20. O objetivo é treinar seu cérebro para pensar a longo prazo e desenvolver disciplina financeira. E a quinta lei, iniciativa e liderança. Pessoas bem-sucedidas não esperam as coisas acontecerem. Elas fazem as coisas acontecerem. Napoleão Hill chamou isso de iniciativa e liderança. Não é sobre ser chefe de ninguém, é sobre liderar a sua própria vida. É sobre tomar decisões ao invés de ficar esperando
alguém decidir por você. Como que desenvolve essa iniciativa? Toda vez que você tem uma ideia boa, age em até 24 horas. Nem que seja um pequeno passo. Teve uma ideia de negócio? Pesquise sobre o assunto hoje. Quer aprender algo novo? Compre o curso ou o livro hoje. A diferença entre quem realiza e quem só sonha está na velocidade entre a ideia e a ação. A sexta lei é a imaginação. Napoleão Hill descobriu que todas as grandes conquistas começaram na imaginação de alguém. Antes de existir, alguém imaginou. O avião, o telefone, a internet, tudo começou na imaginação. E a boa notícia é que todo mundo tem imaginação. A diferença é que pessoas bem-sucedidas usam a imaginação de forma direcionada. Como que você pode usar a sua imaginação? Ao invés de só imaginar coisas ruins que podem acontecer, imagine coisas boas. Imagina como seria a sua vida se você conseguisse seu objetivo, o seu sonho. Como você se sentiria? Onde você estaria? Com quem você estaria? Faz isso todo dia por 10 minutos. O seu cérebro vai começar a trabalhar para tornar essa imaginação realidade. A sétima lei é o entusiasmo. Entusiasmo é contagioso. Napoleão Hill percebeu que pessoas bem-sucedidas têm entusiasmo genuíno pelo que fazem. E esse entusiasmo atrai outras pessoas, atrai oportunidades, atrai recursos. Mas tem que ser entusiasmo genuíno, não forçado. Como que você encontra o seu entusiasmo? Se você não tem entusiasmo pelo que faz, é hora de repensar. Ou você muda o que faz, ou muda como você vê o que faz. Toda atividade pode ser vista de forma entusiasmante se você conectar ela com o seu objetivo maior. Por exemplo, está trabalhando, está construindo recursos para realizar os seus sonhos. Está estudando, você está investindo no seu futuro. Até lavando o prato pode ser visto como cuidando da sua saúde e organizando o seu ambiente. E a oitava lei, autocontrole. Autocontrole é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Napoleão Hill descobriu que essa é uma das diferenças mais importantes entre pessoas bem-sucedidas e as outras. Não é sobre nunca sentir vontade de desistir, é sobre continuar mesmo sentindo vontade de desistir. E como que você desenvolve esse autocontrole? Você começa com coisas pequenas. Quer comer besteira? Espera 10 minutos antes de comer. Quer desistir do exercício? Faz mais 5 minutos. Quer ficar na cama? Levanta assim que o despertador tocar. Cada pequena vitória sobre seus impulsos fortalece seu autocontrole. É como um músculo que fica mais forte com o treino. E a nona lei, o hábito de fazer mais do que a obrigação. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas sempre fazem mais do que são pagas para fazer. Não porque são trouxas, mas porque sabem que isso as diferencia. E que no longo prazo, quem faz mais, recebe mais. É o princípio de ir além do esperado. Como que você aplica isso no dia a dia? Se você trabalha para alguém, sempre entregue um pouco a mais do que foi pedido. Se você tem negócio próprio, sempre entregue mais valor do que o cliente espera. Se você está estudando, vai além do que o professor pediu. Isso cria uma reputação. E reputação é um dos ativos mais valiosos que você pode ter. A 10ª lei é uma personalidade atraente. Pessoas bem-sucedidas sabem se relacionar bem com outras pessoas. Não é sobre ser falso ou bajulador, é sobre ser genuinamente interessado nas outras pessoas. É sobre ouvir mais do que falar. É sobre fazer as pessoas se sentirem importantes e valorizadas. E como que você desenvolve essa personalidade atraente? Quando conversar com alguém, foque 80% na pessoa e 20% em você. Faça perguntas sobre a vida dela. Lembre do nome das pessoas. Seja genuinamente interessado. Sorria de verdade. As pessoas vão se lembrar
de como você as fez sentir. E a 11ª lei, o pensamento exato. Pensamento exato é pensar baseado em fatos, não em emoções. É separar opinião de fato. É questionar suas próprias crenças. É buscar evidências antes de tomar decisões importantes. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas são melhores nisso. E como que você pratica esse pensamento exato? Antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte-se: isso é fato ou opinião? Que evidências eu tenho? Estou pensando com emoção ou com lógica? Que informações estão faltando? Quem pode me dar uma perspectiva diferente? Essa simples checagem pode evitar muitos erros. 12ª lei, concentração. Concentração é a capacidade de focar toda a sua energia mental numa coisa só. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas são melhores em concentração. Elas não ficam pulando de uma coisa para outra. Focam numa coisa até terminar ou até chegar num ponto de parada natural. E como que você melhora a sua concentração? Você vai eliminar distrações quando for fazer algo importante. Coloca o celular no silencioso ou em outro cômodo. Você vai desligar todas as notificações. Você vai manter o seu ambiente organizado. E usa a técnica do Pomodoro. 25 minutos focado, 5 minutos de pausa. E depois você vai aumentando esses 25 minutos até chegar a 45 minutos e 10 de pausa. Lembre-se, a sua capacidade de concentração é como um músculo. Quanto mais treina, mais forte fica. 13ª lei, cooperação. Ninguém consegue sucesso sozinho. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas sabem cooperar, sabem trabalhar em equipe, sabem pedir ajuda quando precisam, sabem oferecer ajuda quando podem. Entendem que o sucesso é um esporte coletivo. Como que você aplica a cooperação? Sempre que possível, ajude outras pessoas a conseguirem o que querem. Faça conexões entre pessoas do seu círculo. Compartilhe conhecimento sem medo de perder a vantagem. Ofereça sua ajuda de verdade. O que você planta, você colhe. E às vezes a colheita vem de onde você menos espera. E a 14ª lei, aprender com o fracasso. Napoleão Hill descobriu algo interessante. Pessoas bem-sucedidas fracassam mais que as outras, mas elas aprendem com o fracasso. Elas veem o fracasso como feedback, não como um fim. Cada fracasso ensina algo que o sucesso não ensina. É uma educação cara, mas é muito valiosa. E como que você muda a sua relação com o fracasso? Toda vez que algo der errado, se pergunte: o que isso me ensinou? O que isso me ensinou? Como posso fazer diferente na próxima? Que habilidade preciso desenvolver? Que oportunidade isso pode estar criando? Fracasso só é fracasso se você não aprende nada com ele. Se você aprende em investimento na sua educação. E a 15ª lei, tolerância. Tolerância é aceitar que pessoas diferentes pensam diferente. É não julgar quem tem opiniões diferentes das suas. Napoleão Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas são mais tolerantes, porque sabem que podem aprender com qualquer pessoa. E que diversidade de pensamento gera melhores soluções. E como que você pratica a tolerância? Quando alguém discordar de você, ao invés de brigar, pergunte: por que você pensa assim? Que experiência te levou a essa conclusão? O que posso aprender com a sua perspectiva? Como podemos chegar num meio termo? E com isso, você vai se surpreender com o quanto pode aprender quando para de julgar e começa a escutar. E a 16ª lei, a regra de ouro. Fazer aos outros o que você quer que façam a você. A regra de ouro. Napoleão Hill descobriu que isso não é só moral, é estratégico. Pessoas que seguem essa regra criam relacionamentos melhores. E relacionamentos são fundamentais para o sucesso. Como que você aplica a regra de ouro? Antes de falar ou agir com alguém,
pergunte: como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Que tipo de comunicação eu gostaria de receber? Como posso fazer essa pessoa se sentir valorizada? Se eu fosse ela, como gostaria que me tratassem? Isso muda completamente a qualidade dos seus relacionamentos. Olha, essas 16 leis não são teoria, são princípios práticos que Napoleão Hill descobriu estudando pessoas reais que conseguiram resultados reais. Você pode começar a aplicar hoje. Não precisa aplicar todos de uma vez. Escolhe 2 ou 3 que fazem mais sentido para a sua situação atual, foca nelas ali por 30 dias e depois adiciona mais algumas. Lembra que o poder está na aplicação de forma consistente. Napoleão Hill descobriu que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e as outras não está no conhecimento, está na aplicação consistente do conhecimento. Muita gente sabe essas coisas, pouca gente aplica. E ainda menos gente aplica de forma consistente por tempo suficiente para ver resultado. Então, o seu próximo passo é escolher uma dessas leis agora, a que mais faz sentido para você neste momento da sua vida. E aí você vai decidir como vai aplicar ela hoje mesmo, não amanhã e não na segunda-feira, hoje. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E você não está aqui para se entreter, você está aqui para aplicar, evoluir e crescer. Napoleão Hill passou 20 anos estudando isso. Agora é sua vez de colocar em prática. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e envie esse vídeo para alguém que você gosta.